Aí galera, beleza? Sou o professor Paulo, professor de Geografia. Hoje, primeiro ano, aula 1, Fundamentos da Cartografia. Então, nesta aula veremos parte das rosas dos ventos e coordenadas geográficas. Rosa dos ventos, lá na página 693 do seu livro. A rosa dos ventos surgiu por meio do mapeamento da dinâmica e direção de alguns ventos. Ela foi fundamental para o desenvolvimento da navegação, uma vez que, no mínimo, desvio da rota em alto mar pode ser um problema para a tripulação. Então temos a rosa dos ventos. Dentro das rosas dos ventos, a gente trabalha com os pontos cardeais, pontos colaterais e os pontos subcolaterais. Tradicionalmente, conhecimento básico da geografia, pontos cardeais, norte, leste, sul, oeste. Pontos colaterais, nordeste, sudeste, sudoeste, noroeste. Esse é o básico da geografia. Chegar na cartografia, nas coordenadas, os pontos cardeais tem que conhecer. Orientação espacial. Primeira coisa, as pessoas têm que saber se orientar, né? Elas não podem ser perdidas. Então, vamos lá. Orientação espacial. A nascente representa o ponto em que o Sol aparece diariamente no horizonte, conhecido também como leste ou oriente. O local onde ele se põe é poente, correspondente ao oeste ou ocidente. Então vamos olhar aqui a ilustração. No desenho, se eu apontar com minha mão direita para onde o Sol nasce, o norte está na minha frente. Se eu apontar com minha mão esquerda para onde o Sol nasce, o norte está atrás. Vai sempre continuar a mesma posição. Tem gente que tem costume de falar que o norte sempre está na frente. Não. Para se orientar, aponta sempre a mão para onde o Sol nasce. Simples. Vamos praticar aqui um pouco, né? Esse tipo de exercício. Isso aqui é uma questão, né? Foi cobrada. O desenho representa um campo de futebol com 4 jogadores. Então temos 1, 2, 3, 4. Treinando às 16 horas. Presta atenção nas horas. De acordo com o desenho, se uma bola for chutada do centro a partir do jogador X em direção aos jogadores A, B e C, sucessivamente, as direções percorridas serão. Então vamos lá. Primeira coisa, o Sol nasce no leste e às 16 horas. Então, o Sol nasceu aqui, foi para cá. Então aqui nós estamos no oeste. Ao contrário, leste. Vamos imaginar a figura em outra posição. Oeste, leste. Aqui vai ser o norte e aqui o sul. Vamos lá. Chutou do X a A, ele está indo em direção a leste. Então, já vou excluir 3 opções. Ele chutou de X para B, ele está indo para o norte. Então, já matei aqui a charada. E aqui, então, só pode ser a resposta A. Leste, norte e noroeste. Simples. Sempre analisando, ó. Se você coloca achando que é o leste aqui, já dá uma outra resposta. Tem que ficar ligado. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Coordenadas geográficas. O que são coordenadas geográficas? São linhas imaginárias, tá, que envolvem nosso planeta. Dentro das coordenadas geográficas, a gente trabalha a latitude e a longitude. A latitude, tá,
ela só pode ser norte ou sul. A longitude, ela só pode ser leste ou oeste. Voltamos na latitude. A latitude, ela vai de 0 a 90 graus norte, de 0 a 90 graus sul. A longitude, ela vai de 0 a 180 graus leste, de 0 a 180 graus oeste. Paralelos. Na parte extrema da esfera terrestre estão situados os polos norte e sul. Paralelo à distância dos polos foi traçado no centro da esfera terrestre um círculo maior, que é o Equador. O Equador divide a Terra horizontalmente em duas partes iguais, o hemisfério norte, boreal ou setentrional. Gravem isso, hein? Norte, boreal ou setentrional. O hemisfério sul, austral ou meridional. Então, dentro dos paralelos, nós temos, linha do Equador, círculo polar ártico, trópico de Câncer, trópico de Capricórnio e o círculo polar antártico. Gravem esses nomes. Latitude. Então, representa a distância dada em graus de qualquer ponto da superfície terrestre em relação à linha do Equador. Pode ainda ser definida com o ângulo, o senhor se perdeu aqui, pode ainda ser definida com o ângulo que a vertical desse lugar forma com o plano do Equador. A latitude se caracteriza por representar as faixas norte e sul e varia de 0 a 90 graus norte e de 0 a 90 graus sul. Portanto, todos os pontos da superfície terrestre que têm a mesma latitude encontram-se naturalmente sobre o mesmo paralelo. Então, todos os pontos na latitude, todos os pontos acima da linha do Equador serão norte. Todos os pontos abaixo da linha do Equador vai ser sul. Aí vocês podem pegar vários livros, em vários lugares vocês vão encontrar graus diferentes, porque a gente não vai colocar aqui 1, 2, 3 até chegar no 90. Então aqui está mostrando para vocês 15 em 15, mas eu posso trabalhar com vocês 30 em 30, 10 em 10, 20 em 20. Meridianos. São linhas que vão de um polo ao outro e estão perpendiculares ao Equador. Já o Equador é o paralelo inicial, ou de 0 grau. Os geógrafos confeccionaram a adoção do meridiano inicial. Esse meridiano divide a Terra verticalmente em dois hemisférios, o oriental e o ocidental, leste e oeste. Então, dentro da longitude, a gente tem leste e oeste. A longitude só pode ser leste e oeste. E a latitude, norte e sul. Longitude refere-se à distância em graus que existe entre um ponto da superfície terrestre e o meridiano inicial, que é o de Greenwich. Ela pode ser oriental ou ocidental, contada em cada um dos hemisférios, de 0 a 180 graus. Sistema de coordenadas. Página 694. No sistema de coordenadas geográficas, primeiro insere a latitude e depois a longitude. Então, dificilmente no GPS vai estar falando latitude e longitude. Os primeiros graus são a latitude e o segundo, a longitude. As coordenadas devem estar sempre acompanhadas da posição do hemisfério em que o ponto se encontra. Então não adianta nada você colocar os graus e não colocar se está no norte, sul ou no leste, oeste. Não vai adiantar de nada. Pois existem valores iguais
em hemisférios diferentes. Então eu posso colocar 20 graus. Pô, mas o 20 graus da latitude é norte ou é sul? Então eu tenho que identificar o local. Ter muito cuidado, não inverter os locais. Aqui mostrando no gráfico, né, a latitude vai de 0 a 90, o professor já falou, e a longitude de 0 a 120. Em alguns casos, vocês vão encontrar, dentro das coordenadas geográficas, é muito difícil, nós podemos encontrar números positivos e negativos. Quando for positivo, significa que está no norte e no leste. Quando for negativo, significa que está no sul e no oeste. Vamos praticar um pouquinho. Então, esse quadro aqui vai mostrar ali linhas imaginárias, né, como se fosse um mapa-mundi, com vários pontos, né, na superfície terrestre. Então, a gente tem aqui os graus da latitude, oeste e leste, e os graus da latitude. Aqui a longitude e aqui latitude, norte e sul. Bem simples. Então vamos colocar aqui latitude, longitude, vamos colocar do pontinho A. Então o ponto A está aqui. Latitude, lembrando, latitude ela acompanha os paralelos. Então latitude do pontinho A, você vai seguir a linha, está no 30 graus. Você vai colocar o 30. Está acima da linha do Equador, essa latitude é norte. A longitude do pontinho A acompanha os meridianos. Só acompanhar aqui, ela está no 105 graus. Então, 105 graus. 105. Ó, pessoal, no que deu uma apagou, acho que provavelmente sumiu a sala novamente. Vamos ver se está aqui. Vamos ver se ela vai aparecer aqui. Só um minutinho, pessoal. Vamos ver se está aparecendo aqui. Já vai aparecer aí. Vamos lá. Então, 105. Voltamos aqui, pessoal. Foi só uma falha. Só recapitulando. Está nos 105 graus. O professor colocou aqui. Ela está para o lado leste ou oeste? Está para o lado oeste. Então você vai colocar aqui, oeste. Deixa eu colocar um outro ponto. Vamos colocar o quê? Complicar um pouquinho. Latitude, longitude. Esse parece que vai complicar, mas é o mais fácil. Latitude, 0 grau. Quando for 0 grau na latitude, não tem norte nem sul, porque está no meio. Vamos acompanhar aqui, longitude, 0 grau. Está aqui, 0 grau. Também não tem leste nem oeste. Professor, mas a letra S, como que fica? Mesma coisa. Latitude do S, 20 graus sul e a longitude, 0 grau. Bem, pratica, faça essa atividade em casa para acompanhar, aprender um pouco mais. Vamos continuar. Deixa o professor só apagar aqui, que senão fica feio. Vamos lá. Vamos analisar. Então, vamos praticar um pouco mais. Uma atividade diferente. Que geralmente, vestibular e Enem, eles não vão colocar o gráfico inteiro. Eles vão colocar só um pedacinho do gráfico. E aqui é um exemplo. De acordo com as informações do fragmento de um mapa, o ponto X encontra-se no hemisfério sul-oriental, sul-ocidental, norte-oriental, norte-ocidental, nordeste-oriental. Professor, mas não tem norte, sul, nem leste, nem oeste. Você vai acompanhar os graus. Então aqui, pontinho X está aqui. Você está aqui. Lembra que o professor falou que a latitude ela vai de 0 a 90 graus sul, de 0 a 90 graus norte. E a longitude ela vai de 0 a 180 graus leste, de 0 a 180 graus oeste. Analisando aqui, 15, 16, 17, 18, tá? Então ele está indo sentido ao sul.
porque já o zero deve estar aqui em cima. 60, 90. Então também está crescendo. Então aqui ele está sul e leste. Então a resposta correta vai ser letra A, sul oriental. Pessoal, só vou apagar aqui para não ficar feio. Para casa, atividades da página 695 a 698. Atividades do AVA e assistir o QR Code no início da página 688. Até a próxima.